Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos ver magnetismo e o magnetismo é muito importante nós entendermos, porque a energia elétrica é gerada a partir do magnetismo. Então, as particularidades, os fenômenos que acontecem com o magnetismo, que nós vamos conseguir entender a geração de energia, perfeito? Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula, vamos dar sequência aqui no magnetismo, perfeito? Então, magnetismo. Bem, sempre que nós estamos falando de magnetismo, nós estamos analisando, né? O que acontece, as forças magnéticas, né? Do polo norte com o polo sul, e tem a ver também, né? O magnésio atrai o material ferroso, né? Então, na realidade, o que vai acontecer? Nós sempre temos, né, o polo norte da Terra, nós temos lá um norte, né? A bússola, por exemplo, né? A bússola, como que ela se orienta? Ela se orienta pelo polo magnético da Terra, que é o polo do polo norte. Então, nós temos uma força magnética no polo, né, do globo terrestre, que vai orientar a bússola. Interessante, bacana. Então, vocês verem vamos dizer assim, a importância que nós temos do magnetismo. Então, qual que é vamos dizer assim, a particularidade básica? Só atrai ferrosos, né? Então, se não for ferroso, não atrai o magnetismo, né? Então, tem que ser algum material que tenha lá na sua composição ferrosa. Essa orientação, né, que ela atrai os polos, né, como se orienta no sentido norte-sul, nós chamamos aqui de polo norte e polo sul. Então, se nós pegarmos um ímã, nós temos o polo norte e o polo sul. Se nós cortarmos, quebrar o ímã no meio, nós vamos ter nas duas partes, norte e sul. Se nós pegarmos essas duas partes, quebrar novamente no meio, então cada pedaço que nós fomos seccionando ali, né, quebrando, cada partezinha vai ter norte, sul, norte, sul, norte, sul. Não tem como você, por menor que seja, se você pegar menor, vai um pedacinho só, lá vai ter o norte e vai ter o sul, sempre, porque são as linhas que se orientam. Então aqui tem o polo norte, o polo sul, a bússola aqui, né, propriamente dita, né, que nós temos aqui, como que ela vai se orientar, o polo norte, o polo sul. Isso é a força magnética da Terra, ok? Os ímãs são constituídos em várias formas, né? Então aqui nós temos, né, um exemplo de como nós podemos ter um ímã, perfeito? Mas aqui, por exemplo, aqui que eu disse para vocês, ó, deixa eu pegar aqui nosso lápis aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos o norte e o sul. Se nós cortarmos aqui vai ser sul, ou a parte, né, seccionou, cortou no meio, e aqui vai ser norte. Então, sempre que nós seccionarmos ele, sempre que cortar, sempre que separar, a parte que foi separada, né, vai ter norte, sul, norte, sul, norte, sul. Se nós cortarmos aqui, ó, por exemplo, cortou aqui, aí essa parte aqui vai passar a ser sul, e essa parte aqui vai ser norte. Seccionou, nós temos lá norte-sul, ok? A propriedade da tração, né? Tá vendo que nós temos aí uma limalha, alguma coisa ferrosa que vai ser, né, atraída pelo ímã. Sempre assim. Então nós temos aí, se for iguais, repele, né? Eles se repelem, né? Norte-norte, aqui temos o norte-norte. Norte-norte, o que vai acontecer? Vai repelir. Se nós tivermos também os polos de não se repelem. Então, pode ser tanto norte-norte, sul e sul, os polos de mesmo, né? De mesma polaridade vão se repelir. E quando é que ele vai se atrair? Ele vai se atrair com os polos diferentes. Sul e norte, aqui no caso, né? O norte e sul não pode ser iguais. Sul e sul repele. Norte e norte repele. Sul e norte vai, e norte e sul também ele vai se atrair, perfeito? Então, os diferentes se atraem.
uma lei da natureza aí, né? Vamos lá. E aqui, opa, passei com muita. Então, o espectro eletromagnético pode ser observado colocando limalhas de ferro sobre um plástico. Então, se nós tivermos lá várias limalhas, o que é limalha, né? O que seria essas limalhas? Imagina limando uma peça, aí vai ser aquelas fagulhas, né? Aqueles pedacinhos, né? Que você estiver rapando lá, alguma coisa, sei lá, ou uma lima, alguma furando, alguma coisa, então vai ter aquelas partezinhas lá, né? Que esteja sobre um ímã, olha o que vai acontecer, ó. Ela vai se organizar. Aqui, o exemplo que tem aqui são partículas, né? São partículas ferrosas que próximo do ímã, porque tem um plástico aqui, né? Elas vão se orientar através das linhas magnéticas. Então ela vai se atraindo, fazendo com que você consiga ver, que nós consigamos ver ali as linhas magnéticas. Sai do polo norte e entra no polo sul. Essa é a lógica do negócio aí. O espaço ocupado pelas linhas é chamado de campo magnético. Então, nós não temos a capacidade de enxergar no ímã as linhas magnéticas, mas elas estão lá. Então, nesse caso, nessa atividade que foi feita, nesse ensaio que foi feito, essas limalhas vão se orientar de forma tal que nós consigamos ver o campo magnético. Tá? Uma barra de ferro sem magnetização pode ser desconsiderada tendo um grande número de pequenos ímãs. Então, tá vendo? Aí ela tem, ó, exposto em cima da madeira. Agora, observem agora o que vai acontecer. Tá vendo? A linha, elas se alinham, elas estavam todas perdidas, né? Quando nós vimos corrente elétrica, que foi a nossa primeira aula, nós vimos lá que os elétrons, eles ficam todos lá dispersos, fica todos, né, um batendo e tal. E quando nós colocamos lá uma DDP, eles se alinham e se movimentam de forma ordenada. Exatamente aqui é o fluxo magnético que está fazendo com que organizem, né, essas limalhas, elas se organizem. Por quê? Porque nós temos a força magnética passando através dessas partículas, perfeito? Então esse é o efeito que está acontecendo aqui. Uma pilha. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha só que interessante com a pilha. Aqui, a pilha, nós já vamos ter uma corrente elétrica. Olha só que interessante. Então, ó, quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ela aqui em torno deste um campo magnético. Este campo magnético aqui, que nós estamos vendo aqui, óbvio, né, nós não conseguimos enxergá-la. Conseguimos enxergar essas linhas de força, não vamos conseguir. Mas é o princípio do que vai atuar, ou que vai enxergar um alicate amperímetro. O alicate amperímetro, ele tem a capacidade, uma vez que circundando aqui deixa eu pegar para vocês aqui um alicate amperímetro. Esse daqui é um alicate amperímetro. Esse daqui é o alicate amperímetro. Então, quando nós pegarmos aqui um cabo desta forma aqui, ó, e passarmos ele aqui, ó, através deste alicate amperímetro, ele vai nos oferecer aqui uma corrente que está passando aqui no visor. Mas na realidade, quem é que ele está enxergando nesse momento? Ele está enxergando o campo eletromagnético que está passando através deste condutor, e que é justamente este campo aqui, ó, que está sendo mostrado através da pilha ali, que tem, né, uma força magnética, que é justamente essa forma ordeira de enxergar. Nós não enxergamos, como eu disse, mas o alicate amperímetro, ele vai enxergar essa linha magnética e vai nos passar aqui através de um valor de corrente, perfeito? Então é aqui que ele consegue enxergar esse campo eletromagnético, e conforme a intensidade dessa corrente que passar mais ou menos, né, maior ou menor fluxo, é o número que
que vai, né, é a corrente que está passando através desse condutor. Se tiver uma carga maior instalada, maior vai ser esse campo, maior a intensidade do campo. Sendo maior a intensidade do campo, óbvio, é maior a corrente que está passando através desse condutor. Ok? Então esse é o exemplo aí da linha de força, como que a corrente elétrica, né, ela forma esse campo eletromagnético. Aqui uma bússola, né? Colocado um condutor, percorre uma corrente e por aí ela mostra aí pra gente. Aqui nós temos um circuito. Vai mostrar um circuito, uma resistência, a intensidade da corrente. Aqui nós temos um interruptor, né? Aqui é uma resistência. E aqui nós vamos variar esse valor aqui, né? À medida que for variando aqui. Aí nós vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, tá vendo? Quando passa o condutor, atrai agulha. Por que ele atrai agulha? Observem aqui, deixa eu só voltar. Aqui o interruptor está aberto. Aqui nesse exemplo, o interruptor está fechado. Nós só vamos ter corrente no circuito se o circuito estiver fechado. Então olha só o que aconteceu. O condutor atrai a agulha da bússola. Mas por que ela atraiu? Porque ela tem um campo eletromagnético passando através desse condutor, que esse condutor fez com que a agulha, né, da bússola se movimentasse. Mas quem fez movimentar? O campo eletromagnético. O campo eletromagnético surgiu aí em qual momento que surgiu esse campo eletromagnético? A partir de quando nós fechamos o circuito. Porque quando o circuito está aberto, nós não temos o fluxo de corrente. Existe tensão, mas não existe corrente. Não existe corrente porque ele está aberto. Fechamos, tem corrente. Aí atraiu aí a agulha da bússola. Perfeito? Aqui, mostra aqui de novo. Perfeito. Abriu, ó. Olha só o exemplo aqui, tá? O que está acontecendo? Está abrindo, ela se movimenta lá onde ela está orientada pelo polo norte da Terra. A partir do momento que fechou, observe agora que no próximo vai fechar aqui, ok? Ó, fechou, aí ela movimenta. Ó, aberto, fechado, perfeito? O condutor atrai. Aberto, fechado. Perfeito? Então, o sentido do campo magnético depende do sentido da corrente, né? Então, sempre que nós estamos analisando a corrente contínua, né, do mais para o menos, que é uma forma didática, mas o convencional é uma forma convencionada. Mas o real, ele vai do menos para o mais. Então, nesse sentido da corrente, é o que ele está mostrando aí para a gente, perfeito? Como aumentar o campo eletromagnético de uma bobina? Então, qual que é o exemplo? O que nós vamos ver aqui? Ó? Nós temos uma bobina, né, e nós queremos aumentar esse campo magnético dessa bobina. Esse é o ensaio, esse é o objetivo, é isso que nós queremos fazer. Tem uma bobina e quero aumentar. Bem, observe. Nós temos aqui, ó, colocando o núcleo ferroso. Por quê? O que acontece? Nós tínhamos lá uma corrente que vai circular, perfeito? E até então nós não tínhamos esse interior aqui, esse núcleo aqui ferroso. Então, o que acontece? Ele vai potencializar, ele vai reorganizar, vamos dizer assim, esse fluxo de corrente. Então, olha só, o núcleo de ferro concentra as linhas de força do campo magnético. Então, na realidade, o que vai acontecer? Esse centro, né, esse núcleo de ferro, ele vai potencializar essa corrente que até então, se ele não tivesse, né, o fluxo seria menor. Como ele está ali, ele potencializa, né, ele aumenta, ele concentra as linhas de força do campo magnético. Olha só o que vai acontecer aqui. Muito interessante. Aqui nós estamos circundando uma bobina, nós temos uma corrente passando e nós temos um determinado campo. Perfeito? Quando nós estamos circundando ali naquela parte ferrosa, nós vamos ter o quê? Um campo eletromagnético. Vale lembrar que mesmo se não tivesse ali aquela parte ferrosa,
nós teríamos sim também o campo eletromagnético que está ali no cabo, né? Então, na realidade, aquela parte ferrosa, o que ela vai fazer? Ela vai organizar e concentrar as linhas eletromagnéticas. Então, aumentando a corrente elétrica, então, se nós aumentarmos a corrente elétrica, o que nós estamos aumentando? Nós estamos aumentando o fluxo de eletromagnético através ali naqueles dois extremos aqui dessa parte ferrosa. Mas quem que aumentou essas linhas aqui? Aumentou porque nós aumentamos, nós injetamos mais corrente, por essa razão geramos uma quantidade maior de linhas eletromagnéticas. É o que o alicate amperímetro vai enxergar. Aumentamos a corrente, aumentou quem? Aumentou a quantidade de fluxo ali no condutor. Então, o alicate amperímetro vai enxergar esse aumento. Quanto maior a corrente, maior a linha. Se for maior a linha, o alicate vai enxergar que nós temos um fluxo maior ali de corrente passando por ali, por aquele condutor. Então, nesse caso, aumentando o número de espiras, nós podemos também aumentar o número de espiras. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. À medida que nós dobramos, aqui, nós temos 600 espiras, a representação. Fomos lá, demos maior volta e tal. Aí nós estamos fazendo lá um equipamento e eu preciso de uma força maior, uma força que tem um campo maior. Então nós vamos aumentar o quê? O número de espiras. Então aumentando o número de espiras, por quê? Porque nós vamos concentrar também. Imaginem que eu tenho aqui no meu dedo, dou 10 voltas aqui, eu tenho uma determinada intensidade de corrente. 20, o que aconteceu? Eu dobrei, porque no mesmo espaço eu coloquei mais voltas que eles vão somando uma na outra, perfeito? É o exemplo que nós temos aí. Polaridade do campo magnético, isso é muito importante também para a gente. Olha só, observem como que está acontecendo aqui. É o mesmo exemplo e nós vamos ver a polaridade, o que é o fluxo da corrente, por onde ele entra e por onde ele sai. Então, nós temos aí, no sentido da corrente, ele está entrando, olha, ele está entrando aqui, aqui está entrando, está circundando e está saindo. Então, nesta condição, quem que nós temos? O polo norte e o polo sul. Perfeito? Porque olha o fluxo que nós temos. Nós temos o fluxo neste sentido da linha. Perfeito? Agora aqui vamos ver. Agora nós invertemos o sentido. Então, até então nós tínhamos... Eu gosto de voltar para a gente olhar o que está acontecendo no anterior. Opa! Vamos lá. Então, olha só, observe. Nós temos num sentido, e agora o que aconteceu? Inverteu o sentido. Inverteu o sentido, onde era norte passou a ser sul. Aqui observe que está vindo neste sentido e aqui está neste sentido, sentido oposto. Mudou o sentido da corrente, mudou o sentido da corrente, mudou o sentido do fluxo magnético, perfeito? Isso acontece numa proporção bem maior, é óbvio, né? Com o giro do motor. Você tem o giro do motor das bobinas, você muda o campo eletromagnético. Aqui é que vai fazer, nós temos lá dividido em 3 grupos de bobina, 2 em um sentido e outra em outro sentido. Então, quando nós invertemos as fases aqui, o que aconteceu? Nós invertemos, né? Porque aqui estava vindo aqui, certo? E essa estava vindo para cá, ok? Essa foi para lá e essa veio para cá. Nós invertemos as fases, né? Nós invertemos as fases. Inverteu as fases, inverteu o campo, né, do magnético. Se fosse no motor, inverteria o sentido de giro do motor. É o princípio que acontece para mudar o motor de sentido de rotação. É isto aqui que acontece. Óbvio, lá que um pouquinho lá, né, tem as polaridades da bobina, tem a peculiaridade lá, mas a base é justamente essa daqui. Bem, um eletroímã. Como é que nós fazemos com um eletroímã, né?
que acontece? Nós temos um fluxo, né, passando através dele. Aqui qual que é esse eletroímã? Quer ver? Não utilizado. Sabe essas empresas que pegam sucata? Então ele tem lá um ímã lá, coloca lá na sucata, ele liga, atrai, leva para outro canto, tira a energia, cai. Então com isso ele vai conseguindo, né, colocar lá, transportando metais ferrosos de um lado para o outro, né, para carregar o caminhão. É dessa forma que ele utiliza. Então quando houver a passagem da corrente, ele imanta, né, ele deixa imantado essas extremidades aqui, que por sua vez eles vão atrair um material ferroso. Na hora que deixar de passar a corrente, o que vai acontecer? Vai deixar, né? vai deixar de existir. Então, você faz um ímã, né? um eletroímã. Tem corrente? Tem um ímã. Não tem corrente? Não tem um ímã. Então, é uma forma, né, de você até trabalhar com isso, realizar trabalho, que é o objetivo aqui do eletroímã, né? Uma bobina de uma contadora, por exemplo, a bobina tem corrente, ela atraca, puxa, né, o núcleo, aí os contatos fecham. Então esse é o princípio, é um eletroímã. Então tem um fluxo de corrente na bobina, puxa, pum. Aqui no caso, né, fez contatos, fechou os contatos, deixou de ter corrente passando, ela abre volta através de uma mola, puxa com eletroímã, transforma o eletroímã, puxa, fechou os contatos, deixou de ter corrente, abre, volta no estado normal. Mas quem que empurrou ela? Uma mola, dentro tem uma mola. Então quando puxa, a mola fica contraída. Deixou de ter corrente, ele acabou o ímã, solta e abre os contatos. É esse princípio. Tem inúmeras formas, né, de utilizar esse eletroímã aí. É bem interessante. Aqui dá para mostrar, tá vendo? Aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. Então quando tiver corrente, o eletroímã, vamos dizer assim, acontece o fenômeno do eletroímã quando temos a corrente. Não tem corrente, o ímã deixa de existir, né? Então o mesmo campo magnético de um ímã, mas eu consegui com um pequeno eletroímã. Então aqui o que ele está dizendo? Mesmo campo magnético de um ímã pulsante, né, podemos conseguir com um pequeno eletroímã. Então, qual que é a ideia aqui? Podemos ter um eletroímã grande ou podemos ter um eletroímã pequeno, magnetizando de acordo com a nossa utilização. Aqui é só para ter ideia de magnitude do negócio, né? Observe também que nós temos ali um condutor. Esse condutor vai passar, lembrando sempre, quando tem uma corrente elétrica passando, no condutor nós temos um campo eletromagnético, que é invisível, mas nós temos ele. Então ele só permanecerá enquanto tiver a corrente passando por ele. Deixou de passar a corrente, deixou de existir o campo eletromagnético. Óbvio, né? Que é o exemplo que nós temos aí. Beleza? Então, pessoal, esse daqui é o campo eletromagnético, conteúdo da nossa aula de hoje. Bem, a parte de magnetização na parte elétrica é umas coisas assim, das mais utilizadas, um recurso super utilizado, né? O motor vai utilizar o campo eletromagnético aí. Transformador também, bobinas também. Se você pegar fechadura de porta, também vai utilizar o ímã, o eletroímã. Então é muito utilizado, é que às vezes passa a ser até meio que imperceptível, às vezes, da atuação, né? Da atuação no campo eletromagnético, que a gente às vezes nem para pensar, poxa, ali tem a incidência ali do campo eletromagnético que está
realizando aquele trabalho, tá bom? Então, um abraço, até a próxima. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal, não deixe também de ativar lá o sinalizador, dar um joinha, assim nós vamos fortalecer o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.